Pessoal, aqui você tá no Café com os Tiozinhos, o café acabou. A gente sobrou só os dois tiozinhos falando sobre efebofilia, Laércio Big Brother, pedofilia, abuso e um monte de putaria sexual que o pessoal faz com pré-pubescentes, pubescentes, adolescentes, pós-adolescentes. Explica essa doideira toda, tio. Pois é, as pessoas xingaram o Laércio de pedófilo, né? Porque ele admitiu que... Acho que é Ana Paula, o nome da menina do Big Brother. A Ana Paula xingou o Laércio de pedófilo porque ele disse, né? Se vangloriou de namorar duas meninas, uma com 13 anos e outra de... Não, é uma de 16 para 17, outra de 19, mas né? rola um print aí na internet que ele teria feito sexo com uma menina de 13. Menina de 13? Não sei. Então... Tá. Enfim, de qualquer forma, a soma das idades das três não dá a idade dele. Não. Enfim, né, algumas poderiam até ser netas dele, principalmente essa de 13 anos. A Preta Gil teve filho com 40, neto com 42? Né? Pois é, né? O Raí foi avô com 33. Então, Raí é o terror do Morumbi, né? E alguém foi o terror da filha dele, né? Porque provavelmente né? Também teve sexo com alguém bem novinho. Pois é, né? Tudo que vai e volta, né? Enfim, né? Quem com ferro fere será ferido. Todo mundo Mas se assim, pode, a questão é que, por exemplo, juridicamente falando, tem a questão do estupro presumido, que pelo artigo 224 do Código Penal diz que quem tem sexo com crianças menores de 14 anos cai na questão do estupro presumido. Estupro presumido. Acabou. Independente do que a criança fizesse, né? Com menos de 14 anos a pessoa seria condenada. Mas eis que não mais que de repente aparece a jurisprudência, e né? diz que o que os juízes decidem dentro de suas varas, né, e de suas consciências, né? Então, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, no Supremo Tribunal de Justiça, né, já há entendimento de que pode ter menos de 14 anos. Se não houve violência, né, violência física, por exemplo, agredir a criança, bater na criança, violentar a criança, né, bater, agredir e depois violentar, estuprar a criança, tendo consentimento da criança, não importa se ela tem menor de 14 anos, não se configura o crime. Né? Então, quantos casos aí? Por exemplo, tem uma jurisprudência do STJ de uma pessoa, né, a gente não sabe a idade dela, né, mas enfim, ele teve sexo com 3 crianças de 12 anos. E 3 meninas. 3 meninas, que é uma coisa nojenta, reprovável, doente. Mas, enfim, juridicamente não foi considerado crime, porque nos autos, né, a defesa conseguiu convencer os ministros do STJ que não houve violência. Essas 3 crianças teriam participado de boa vontade, né, teriam conscientemente topado fazer sexo com essa pessoa. Consciência que aos seus 12 anos lhe permite. Isso, exatamente. Aquela consciência limitada. O juiz entendeu que uma criança de 12 anos já seria matura para ter sexo com pessoas da idade que elas quisessem ter. Acontece. Dizem que a média de sexualidade da primeira relação sexual entre as brasileiras era de 15 anos. 15 anos. Sim, mas 12 anos é bem mais abaixo que 15, né? E aí põe numa questão, quer dizer, por que o cara falou isso ao vivo? O que ele buscava? Polêmica? Por que ele se destruiu dessa forma, digamos assim? Porque por mais que ele colocaram ele para falar isso também? Pode ser. Será que o cara que entrevistou não sabia da idade dos namorados dele? Pois é, né? Por que a pessoa topou falar isso a questão toda é que é a seguinte, menos de 14 anos, estupro presumido. De 14 aos 16 com consentimento, dá um certo rolo, mais de 16, menos rolos. E isso, segundo pesquisa que eu li que eu vi na internet, e você vê dentro da lei, tudo que você fala de abuso, disso, daquilo, já presume um crime. E de repente a lei parou de ver dessa forma, e a lei parece que é de 1940. O Código Penal é de 1940. Né? Então é de 70 e poucos anos atrás, né? Quer dizer, será que o pessoal levava em consideração a sexualidade aos 15 anos? E pensa uma coisa, cara, a Carlota Joaquina, que foi uma princesa que habitou por essas terras tupiniquins, ela casou com 12 anos. Sim.
casamento arranjado, aquela coisa, aquele esquema real, mas eram 12 anos. Você espera que depois que a pessoa casa, o que acontece? Pois é. Então, durante muito tempo isso foi aceito, né? Dizem que a Virgem Maria, quando teve a encarnação do Verbo, que é o Messias, ela era adolescente. Pensa. O Espírito Santo, enfim. Complexa essa questão, se for pensar em termos de que existe uma ala da igreja católica, mesmo da, sei lá, quais igrejas cristãs. Se você for pegar isso como fato, eu tô querendo colocar polêmica mesmo, tá, gente? Então. Pensar, porque raios, a sexualidade adolescente, ela é certa, ela é errada, ela é isso, ela é aquilo, né? E o que a gente fala muito é assim, uma pessoa no meio do programa, como foi o caso, ela parece que o cara tava fazendo gestos de quem tá transando mesmo, gestos com a língua, com a boca, com isso, com aquilo, no meio da festa. A mulher não gostou, já foi tirar com ele na hora. E depois de tirar e provavelmente mamada, a mulher foi lá e quebrou o barraco com o cara. E do jeito que o cara olha, sei lá, esquisito, eu acho, mas enfim, o cara tá lá, a pessoa vai no Big Brother para ser olhado. Tudo bem, mas ainda assim, tenso o negócio, né? O cara fazer gestos obscenos numa festa, você não gosta, é natural se sentir incomodado. Agora, se abrir a caixa de ferramenta e soltar um monte lá, isso demanda alguma coisa dentro dessa pessoa, que já tem um certo incômodo, inclusive, com a figura masculina e a sexualidade. Não que isso justifique todo o processo, mas alguma coisa existe no passado em que já gerou o imediato e partir para ação, assim, né? Partir para sentar o pau no sujeito. Bem, qualquer que seja a motivação, eu percebi que ele tem um desejo de se destruir, de se queimar, de buscar a oposição toda a ele. É uma autofudelância, por assim dizer. Se bater. Se bater, né? Uma coisa ali que não está tão resolvida. E também a questão de quando você tem uma pessoa mais velha com uma muito mais jovem, provavelmente quando o cara era adolescente, ou ele era muito reprimido, ou ele se reprimia demais, ou ele não queria resolver o que ele queria resolver com a mulherada naquela época e ficou sobrando aquele desejo, e uma hora ele começou, que ele se viu mais forte, ele começou a querer buscar essa idade de novo nessas meninas. Mas quando o cara fala, porque eu embebedo essa ou aquela mulher, você tá usando bebida pra uma menina mais jovem, quer dizer, porra, aí fica tenso, né, meu? É complicado. É complicado. Né? Tem a Tati, a menina da CDS feminina, ela fala que ninguém fala a verdade muito quando tá falando sobre a sexualidade. Ou o cara aumenta, ou ele diminui pra parecer maior do que ou diminui pra fingir que, né, pra resguardar o que ele não quer que as pessoas muito saibam. Mas, em geral, ninguém fala muito sobre sexualidade. E, cara, analisando as pessoas individualmente com filosofia quântica, você vê que sempre que o cara vai passar da idade da adolescência e vai chegar à sexualidade, ela vem de uma maneira meio tensa, meio que pra todo mundo, geral. Né? Nunca é uma coisa que sai azeitada, beleza e tranquilo. Sempre sai um monte de merda no meio. E nesse caso continua, quer dizer, no caso dessa pessoa, a sexualidade está ainda rolando à torta direito. Provavelmente o cara delega muitas coisas que ele tem que fazer na vida só pro sexo e tudo bem. E aí vi outro vídeo agora de alguém falando que o que o cara faz no banheiro ele faz no sexo, tipo, tudo, imagina. Coprofilia. Tomando café e falando disso não dá muita vontade, né, de você continuar comendo, bebendo alguma coisa, foda-se. Enfim, o cara gosta, ele que vai gostar do que ele gosta, e tudo bem. A gente está falando se é lei, se é passível de crime ou não. Teve um filme com o Bruno Mazzeo, uns tempos atrás, com a Laura Neiva, que a Laura Neiva era menor de idade, e ele ia lá e transava com ela. Não deu tanta repercussão negativa quanto esse fato, porque o Big Brother o pessoal acha que é mais vida real. Era arte. Né? Arte. Lolita, Vladimir Nabokov e etc. Tá aí presente, né, em toda a história da humanidade, mesmo assim. Cara, eu vou dizer uma coisa pra você do fundo das leituras sagradas. Os primeiros padres a serem padres eram levitas. E o Levi, que era o pai desse povo todo, ele foi punido porque a irmã dele foi estuprada por um cara de uma outra tribo e foi obrigada a casar com ele. E eles fizeram um acordo de falar, vamos deixar tudo, o Israel, né? Vamos deixar tudo em casa, que era o Jacó, casa aí, a gente não fica brigando e tal. E ele se revoltou,
exterminou todo mundo, quer dizer, ele juntou os brothers dele, que eram todos judeus, mataram o cara lá, que já era marido da irmã dele, morreu todo mundo, e o pai, por punição, mandou que ele não se casasse mais e que o pessoal todo da tribo dele não fosse mais se casar, e assim nasceu o sacerdote casto. Ah, entendi. Olha que legal. Pois é, né? Levi se ferra no passado, né? Levi se ferra hoje, ministro da Dilma, aquela coisa toda. Tá vendo? É sina! Bom, então acho que ficou claro. Como é que é? Voltando só para a lei, 14 anos para baixo é estupro presumido, mas jurisprudência diz que não pode não ser. Eu chamo de jurisprudência só porque, assim, eu tô brincando com o fato de que o que está na lei no Brasil, às vezes o cara fala uma outra coisa diferente e ninguém sabe como é que é a lei, fica meio com a jurisprudência, mas depois pode mudar e ninguém sabe direito como se colocar. Tô brincando, eu não quero ser preso, mas dos 14 aos 16, como é que é? 14 a 16 aí já não tem mais. Se houver consentimento? Problema. Não, mas aí que tá. Se houver consentimento, pode ser até menor que 14 anos. É isso que a jurisprudência está falando. Esse que é o ponto que está pegando. Porque as pessoas falam, o Código Penal é de 1940, antiquado, tem que ser trazido para a modernidade. Mas peraí, gente, o cara que faz sexo com 3 crianças de 12 anos e ainda se vangloria disso e diz que ainda, ou pelo menos dá a entender que usa álcool para conseguir seu intuito, né? Usar álcool é foda pra você querer comer qualquer um. Então. Você quer arranjar qualquer namorada, você tem que dar um porre nela, vai se fuder, né, cara? E já põe em terra a questão do consentimento, porque... Qualquer consentimento. Qualquer consentimento. Você pode chamar de estupro ponto, qualquer pessoa, de qualquer idade. Você dá qualquer droga, álcool, sei lá o quê, faz ela torcer pro Corinthians, sei lá, qualquer coisa dessas. Tô brincando, tá? Eu sou São Paulino, mas enfim, eu não quero ser morto pelos corintianos. Claro, mas enfim, em algumas situações, até em embriaguez fortuita, por exemplo, a pessoa toma alguma coisa, passa mal, perde o juízo, faz alguma coisa, ela é liberada como adulto. Quanto mais uma criança, como é que ela vai ter o juízo perfeito com 12 anos e ainda mais bebendo? Então, tem certas coisas da nossa Prudência, pelo amor de Deus, coisa, não vamos falar nada, não acreditamos nos juízes, todos muito legais. Eles entram em suas varas, estão decidindo essas coisas, né? Enfim, cabeça de juiz, né? E bundinha de neném, aquela sentença de juiz e bundinha de neném, cada um, enfim. Então, é o que a gente fica pasmo com um entendimento desses, né? Tradução, cara, dá muito menos rolo você pegar uma mulher que seja maior de 18, que esteja sóbria. E provavelmente você vai se satisfazer muito mais antes, durante e depois de tudo isso. E, o cara pegou mulher mais jovem, mais cedo. Você não fica julgando o tempo inteiro o fato. Mas a capacidade da outra pessoa de estar presente naquilo é muito discutível. Isso que a gente tem pra falar. Enfim, mais alguma coisa? Eu acho que foi até bom, eu não sabia da palavra efebófilo. Efebófilo. Puta, é foda. Eu nem quero decorar isso, cara. Foda-se. Sabe? Cara, você aí, se cuida. Você achou interessante esse vídeo, curte. Se você quer que mais pessoas saibam, quer dizer, febófilo, fóbilo, essas coisas, compartilha e fique atento a mais Café com os Tiozinhos. Abraço!